Se você está pensando em comprar uma plotter de corte, deve ter em conta os tipos de trabalhos que pretende fazer. Com uma plotter de corte, você pode criar autocolantes, letras para montras, decoração em vidro, etiquetas ou roupas personalizadas. No entanto, o tipo de produto que se consegue produzir depende de alguns fatores importantes. A plotter que escolhe, os materiais que utiliza e o processo de personalização. Por exemplo, em alguns casos, a plotter apenas recorta o material. Noutros, o processo pode incluir impressão antes do corte, com ou sem aplicação de pressão e calor. Com este vídeo, ficará a saber o que deve avaliar antes de escolher uma plotter de corte, o tipo de motor da máquina, os materiais que você pode utilizar, como funciona o processo de corte e quais equipamentos podem fazer parte do seu fluxo de trabalho. Uma das principais diferenças entre as plotters de corte é o detalhe que o trabalho exige. Algumas máquinas utilizam motores de passo, ou seja, steppers, que funcionam através de movimentos em passos definidos. Este sistema adapta-se bem a trabalhos simples de personalização. Por outro lado, existem plotters equipadas com motores servo. Este sistema acompanha de forma contínua o movimento da lâmina durante o corte. Como resultado, obtém maior precisão, mais estabilidade e um funcionamento mais silencioso. Em cortes simples, a diferença pode não ser evidente. No entanto, quando trabalhado com detalhes pequenos e logotipos detalhados, a precisão do servomotor torna-se uma vantagem clara. Com uma plotter de corte, pode trabalhar com materiais finos até os 3 mm, usados em personalização, decoração, artesanato, papelaria criativa e comunicação visual. O material mais comum é o vinil, que pode ser ou não imprimível. O vinil de rotulagem ou adesivo é utilizado para criar letras, logotipos ou gráficos para montras, veículos, paredes, papelaria criativa, mobiliário e sinalética. Já o vinil fosco é utilizado em superfícies transparentes como vidro ou acrílico para criar efeitos de privacidade e decoração. Se pretende personalizar roupas ou outros artigos têxteis, então deverá optar por vinil têxtil, também conhecido como vinil flex ou HTV. Este material permite-lhe personalizar diferentes tipos de artigos na área do têxtil, como t-shirts, sacos de panos, entre outros. É importante saber que o vinil têxtil já tem cor e a plotter limita-se a cortar o desenho. Por isso, quando escolher um material, pense sempre no tipo de produto que pretende criar e no processo que vai utilizar. Esta é uma dúvida muito comum. Consoante o modelo, a plotter pode trabalhar de duas formas diferentes. Corte direto, de materiais como vinil, ou imprimir primeiro e a seguir recortar a imagem. Se optar por corte direto com uma plotter de corte, comece por criar o design num software no computador e depois envie o arquivo para a máquina. O software define no desenho linhas de corte que indicam exatamente por onde a lâmina deve passar. A plotter segue essas linhas e move a lâmina sobre o material para recortar o contorno da imagem. Este é o funcionamento de muitas máquinas utilizadas em personalização, como os modelos das marcas Cricut, Silhouette e Loclip. Por outro lado, se quiser trabalhar com materiais que foram impressos primeiro, o processo é um pouco diferente. Nesse caso, comece por imprimir o design com as marcas de registro. Depois coloque-o na plotter. A máquina lê essas marcas como referência para alinhar o corte com a imagem impressa. Assim, consegue recuperar o contorno do design com a precisão. Nem todas as plotters têm esta função. A leitura de marcas de registro pode ser por reconhecimento automático ou manual. Depende sempre do tipo de produtos que pretende criar. Se optar por trabalhar com vinil de rotulação, a aplicação acontece diretamente em superfícies como vidro, plásticos, madeiras, entre outros. Nesse caso, uma plotter de corte e o vinil são normalmente suficientes para concluir o trabalho. Por outro lado, se escolher vinil têxtil para personalizar roupa, o processo inclui mais uma etapa. O material precisa de calor e pressão para aderir ao tecido, pois precisará de uma prensa térmica para fixar o gráfico à peça. Agora, se quiser trabalhar com vinil imprimível ou transferência, o processo começa por impressão do design. Neste caso, além da plotter de corte, também precisa de uma impressora para imprimir a imagem antes do recorte.
Conforme o material que escolher, pode utilizar diferentes tecnologias de impressão, como impressoras de sublimação, jato tinta, laser ou ecosolvente. Por isso, antes de escolher a sua plotter de corte, pense sempre no tipo de produtos que pretende criar e no fluxo completo de produção, desde o material até aos equipamentos.